CPI da Mulher ouve mais um depoimento de vítima de violência. Comissão de Orçamento analisa contas do governo e do TCE. O Jornal da Alerj começa agora. A Comissão de Educação solicitou ao Tribunal de Contas do Estado que reprove durante inspeção ordinária as contas da Secretaria de Educação dos municípios que não cumprirem o piso salarial nacional dos professores estabelecido por lei federal. No início do ano, o Ministério da Educação anunciou uma atualização de 13% no piso salarial nacional dos professores, que passou de R$ 1.697,39 para R$ 1.917,78 no vencimento inicial da categoria. Segundo o artigo 4º da lei, o governo federal deve subsidiar a parte que o município não pode pagar, desde que mostre as contas da prefeitura e prove que não tem condições. Apesar da existência da lei, nem todos os 92 municípios do Rio de Janeiro cumprem o piso estabelecido, acumulando assim um débito salarial com alguns professores da rede. Há 3 anos, a Comissão de Educação tem se dedicado ao tema e discutido com o Tribunal de Justiça, sindicatos da categoria e Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado. Educação é a grande prioridade. E não cumprir um piso, uma lei de 2008, já sendo implantada desde 2011, é uma primeira preocupação, porque está diretamente ligado à valorização do profissional da educação. E valorizar o profissional de educação é você garantir com que a educação possa entrar no caminho aí da busca da sua qualidade. Os municípios que não cumprem o piso salarial nacional dos professores estão sendo identificados. São Gonçalo, por exemplo, não cumpre o piso de todos os profissionais. Dos 3.483 professores efetivos, 458 não recebem de acordo com a lei. Nós estamos dispostos a abrir todas as nossas contas, a discutir com o MEC e verificar as nossas condições de atender esses professores. É importante ressaltar que nos últimos 9 anos, os professores de São Gonçalo tiveram um aumento de 15,7% em 9 anos. E nesse atual governo, a gente já chegou, com o último aumento, que vai chegar em setembro, a 36%. Então essa defasagem é importante ser considerada na questão salarial dos nossos professores. São Gonçalo foi o primeiro município em que se identificou o descumprimento da lei do piso. Houve a instauração de inquérito civil pela Promotoria de Justiça, a prática desses atos de processamento a que me referi. Ao final do processo de negociação não se logrou obter do município a assinatura de um termo de ajustamento, no sentido de se comprometer a cumprir o piso em determinado prazo, ou enfim. Então foi absolutamente necessária a distribuição da ação civil, que tem o objetivo de constranger o município à reorganização das contas com a finalidade do pagamento do piso nacional do magistério da educação básica pública. O presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt, disse que irá encaminhar ofício para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado. Nós recebemos ao longo desses últimos dias a informação, claro que é uma informação passível de algum erro, dos municípios que não cumprem o piso nos seus planos de carreira ou nas suas leis remuneratórias do professor. Nós vamos encaminhar essa relação que a comissão tomou conhecimento, tanto para o Ministério Público quanto para o Tribunal de Contas do Estado. E aí me parece que será objeto do promotor local ter um contato com o gestor daquela municipalidade e o Tribunal de Contas manda fazer uma inspeção extraordinária naquele município. A gente tem que fazer um levantamento dos municípios, entender de fato o que está acontecendo, né? Alguns municípios já têm o plano de carreira e ainda não implementaram, alguns não aplicam o piso nacional. Então a gente precisa, primeiro de tudo, fazer uma auditoria, futuramente, aí de acordo com o ofício que a Alerj vai encaminhar para a gente, para depois a gente saber exatamente quais são os próximos passos. A Comissão de Segurança da Alerj anunciou durante reunião que vai visitar outras UPPs. Além disso, os parlamentares decidiram realizar audiências sobre intolerância religiosa,
confronto balístico e o uso de tornozeleiras eletrônicas. Hoje nós fizemos uma avaliação do primeiro semestre, das audiências públicas realizadas. No próximo dia 18, nós estaremos fazendo em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública para tratar dos casos de intolerância religiosa. No dia 31 de agosto, uma audiência pública com a Guarda Municipal, acompanhando o dia da marcha da Guarda Municipal. É bom lembrar que recentemente o Congresso Nacional aprovou uma nova lei e não há como pensar em segurança pública sem pensar no apoio da Prefeitura, seja no aspecto preventivo, mas também no apoio da própria Guarda Municipal. E estaremos também retomando as visitas às unidades de polícia pacificadora. Estaremos realizando a segunda parte da audiência pública que vai tratar das questões das tornozeleiras eletrônicas, que foi uma audiência que fizemos aqui com a presença do secretário da Secretaria de Assuntos Penitenciários, Coronel Eli da Costa Filho. Teremos uma audiência pública também para tratar da questão dos assuntos balísticos no sentido da apuração dos crimes. Então, tem uma longa caminhada aí da Comissão de Segurança e querendo repetir o que foi que aconteceu no primeiro semestre, que foi uma comissão que trabalhou efetivamente buscando trazer a sua contribuição para as questões oriundas da segurança pública. Nesta quarta-feira, a Comissão de Orçamento analisou as contas do governo e do Tribunal de Contas do Estado, referentes ao ano de 2014. O deputado Luiz Paulo questionou alguns pontos da prestação de contas do governo, como o gasto de verba sem nota de empenho, o excesso de créditos orçamentários e a transferência constitucional aos municípios. Verifiquei que há muitas questões que não têm amparo constitucional nem na legislação infraconstitucional. Por exemplo, ter gastado em torno de R$1 bilhão sem cobertura de nota de empenho. Você não pode gastar sem cobertura de nota de empenho, é uma despesa irregular, principalmente no último ano de governo, nos últimos 2 quadrimestres, como define o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma segunda questão é que leis da Assembleia do ano 2013 e 2011 fizeram um encontro de contas entre dívida ativa e precatório. E esse lançamento contábil teria que ser feito, que é na ordem de R$1,5 bilhão. Por quê? Porque se é receita, tem que entrar no cômputo da receita corrente líquida. E também para fazer as transferências constitucionais aos municípios, 25% de ICMS e 50% de PVA. E a gente vem cobrando esses lançamentos há muito tempo, e eles não ocorreram em 2014. Só estão ocorrendo agora, em 2015. E com isso, os limites constitucionais de saúde e educação, todos em si, se lançasse esses valores, esses limites não seriam atingidos. Você ter um volume de empréstimos imenso, se na hora de pagar empréstimo você desviar uma dotação do próprio empréstimo para pagar empréstimo, você está desviando a finalidade das leis que autorizaram os empréstimos com destinação específica. No final da reunião, os deputados da comissão emitiram parecer favorável à aprovação das contas do governo e do TCE. O relatório agora segue para votação no plenário. Hoje aqui foi um primeiro passo na comissão de orçamento. Essa matéria vai ser apreciada pelo plenário ainda, mas a comissão técnica, todos os funcionários, assessores da comissão de orçamento concordaram com o parecer do TCE e por isso nós encaminhamos pela aprovação das contas, que agora vai ser apreciada pelo plenário. A CPI que investiga as causas da violência contra a mulher ouviu o depoimento de mais uma vítima. A primeira orientação é que a violência psicológica deve ser levada muito em conta, porque nenhuma das duas vítimas tinham sofrido uma violência física anteriormente. Elas sofreram uma agressão muito grave numa única vez. Elas sofriam de violência psicológica até então. E a questão de que aquelas mulheres que tiveram o apoio das unidades de saúde, das unidades de referência à mulher, com acolhimento a elas, elas conseguiram superar esse momento de uma forma mais tranquila. Então, nós temos o que nós vimos ali? Que nós temos que intensificar
a intersetorialidade entre os serviços, a relação entre a instituição que presta o primeiro atendimento à mulher, para que elas rapidamente se articulem com as outras ações, tipo, uma mulher vítima de violência entra numa unidade de saúde. É importante que essa unidade de saúde já se articule com a delegacia da mulher, já se articule com as ações sociais, ou seja, a Secretaria de Política de Violência contra a Mulher, para que a mulher seja atendida na sua plenitude e para que esse ato tão cruel não deixe tantas marcas. Acompanhe agora as informações do plenário com Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que altera a lei complementar que trata das atribuições da Fundação CCERJ. O objetivo é ampliar as funções da instituição para capacitar os professores e os funcionários administrativos do Estado através do ensino à distância. A mensagem é muito simples. Ela amplia o papel do CEDERJ e CCERJ, desse consórcio que tem expertise na modalidade de educação à distância, desenvolvido aí durante muitos anos. Eu tenho dito na Comissão de Educação que esse projeto talvez seja um dos melhores projetos do mundo em educação à distância. Expertise que se desenvolveu na elaboração de material de acompanhamento, no processo metodológico. Então está se ampliando o papel do CEDERJ para a área de treinamento e capacitação de servidores públicos no Rio de Janeiro. A mensagem vinha a servidores do Estado. Uma emenda ampliou para servidores municipais também, quando do interesse do governo estadual e do governo municipal. Enfim, foram alguns aperfeiçoamentos que não mudaram o foco, que foi justamente dar ao CEDERJ CCERJ também essa competência e responsabilidade pela metodologia à distância oferecer curso aos servidores do Estado. Em reunião do Colégio de Líderes, os deputados decidiram aprovar 4 das 8 emendas apresentadas à proposta. A primeira, do deputado Zaqueu Teixeira, prevê a capacitação prática, além das aulas teóricas. Você só tinha a parte teórica, agora você tem a teórica e a prática. Quando você coloca essas duas possibilidades, você amplia a formação. Também foi aprovada a emenda do deputado Luiz Paulo, que amplia o benefício também aos funcionários municipais. Porque o que nós queremos é que o conjunto dos funcionários públicos sejam mais preparados possíveis. E o Estado e o município trabalham juntos dentro desse processo. E o deputado Luiz Martins conseguiu aprovar a sugestão de que a formação comece preferencialmente pelas cidades que apresentaram um índice de desenvolvimento humano mais baixo. A deputada Márcia Giovanni aprovou também a extensão do benefício para os presídios e para o Degase. Também foi analisado o projeto de resolução da mesa diretora da Alerj, que estabelece novos critérios para a seleção e remuneração dos estagiários da casa. As remunerações passam a ser de R$ 1.776 para estagiários de nível superior e de R$ 1.188 para estagiários de nível médio. Os valores passam a ser reajustados pelo mesmo percentual concedido aos servidores da Assembleia. O texto determina ainda que podem ser oferecidas até 230 bolsas para estudantes de nível superior e 20 para os de nível médio. As vagas e as informações sobre o processo seletivo anual serão divulgadas no site da Alerj. O texto recebeu 7 emendas e retornou às comissões. Essa é uma discussão que já houve intensa no Colégio de Líderes, né? E que hoje se transformou em projeto de resolução para não ser somente um ato normativo da mesa. É a definição das 20 horas de trabalho semanal, a definição do salário, a definição que o estágio só pode ser por 2 anos e que será por processo de seleção e não mais por indicação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.